Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. O nosso tema de hoje é a autonomia do Banco Central. O nosso convidado é o economista César Augusto Bergo. Ele é professor de especialização em mercado financeiro da Universidade de Brasília e também conselheiro regional do Corecon DF. Participa do programa a jornalista Tânia Horman. Professor, nós temos aqui um artigo recentemente escrito pelo economista-chefe do HSBC, o Dr. Stephen King, foi publicado no Financial Times, e ele diz, pelo título, a era dos bancos centrais independentes está chegando ao fim. E, como conclusão do seu argumento, ele diz o seguinte, não se pode seguir falando de bancos independentes, porque eles também criaram ganhadores e perdedores. Como é que o senhor comenta? Eu comento assim, todo mercado tem um ganhador e um perdedor, né? É o que eu falo, se você está rindo, alguém está chorando, né? E ele, obviamente, ouvir isso de um presidente de um banco é natural, porque ele não vai querer um banco central forte, porque o banco central ele vai regular a economia. E bancos não gostam de serem regulados. Isso aí ficou claro no que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. No Brasil, você tem uma situação, desde 64 mesmo, em que o sistema financeiro ele vem se regulando e, quer queira, quer não, ele acaba sendo um exemplo mundial. Por quê? No caso brasileiro? Brasileiro. Porque no caso do brasileiro, você tem a automação bancária muito avançada. Né, avançada. Você tem um sistema de pagamentos brasileiros, que você faz registros em tempo real das operações. Isso tem custo, isso é fruto do próprio trabalho do Banco Central. E que banco quer que seja controlado? As transferências e tudo. E que banco quer ser chamado lá na reserva e falar, você tem que depositar aqui hoje? Mas também, em nível mundial, uma das taxas de juros mais altas do mundo. Sim, mas acontece o seguinte, que você tem um aspecto aí macroeconômico. Não que o Banco Central ele vai estar olhando essas questões aí, mas você tem uma necessidade de financiamento brasileiro, que o Brasil ele não é afeto à poupança. Então você tem um aspecto aí envolvendo a questão mais de mercados internacionais, né? Mas especificamente com relação ao presidente do HSBC, eu posso dizer o seguinte, ele coloca muito relação à questão americana. Então a questão americana começa servindo de exemplo e ele vai levando isso aí, lógico, você tem lá um sistema em que tem bancos centrais, tem um banco que coordena todos eles, né? E você tem também um sistema pautado nos bancos de investimentos. Então, isso gera essas distorções que a gente comentou até no início da nossa entrevista. Mas eu vejo com bons olhos uma crítica dessa, porque leva, não só, no caso brasileiro, mas mundial, uma melhoria na qualidade do Banco Central. Também eles não são donos da verdade, né? Então, você tem realmente algumas coisas a completar, a fazer. Então, isso aí vem, essa crítica vem nesse encontro de falar, olha, o Banco Central brasileiro, mundial, tem dever de casa para fazer. Professor, voltando à crise que o senhor mencionou na resposta ao Beto, há uma crítica em relação ao Banco Central americano que não foi capaz de detectar, prever a crise de 2008. Essa é uma diferença entre o nosso Banco Central. Qual foi o papel do nosso Banco Central no enfrentamento dessa crise mundial? Na verdade, o que aconteceu lá nos Estados Unidos é que você tinha um Federal Reserve muito condescendente com os bancos. Inclusive, querendo desregulamentar mais o que já era desregulamentado. Quando aconteceu a crise, o ex-presidente Alan Greenspan, que era o presidente então, até o livro dele parou de vender, né? Por conta disso. E o Ben Bernanke assumiu aquela questão lá e conduziu até bem, porque aí que entra a questão. O Banco Central americano, o Federal Reserve, não tem essa autonomia junto às instituições financeiras como aqui no Brasil. Isso mostrou ser importante, essa regulação. Então, no caso brasileiro, como nós já tínhamos aqui essa cultura, e um dever de casa tinha sido feito, é que ninguém fala, mas em 94, o Banco Central, junto com o governo, adotou o PROER e o PROES, que fez um saneamento das instituições financeiras. Houve quebra de banco, houve
ajustes. Isso foi importante, como se tivesse feito um dever de casa antes do problema. Se antecipou, né? Se antecipou. Então, pegou a crise de 2008, o Brasil pagou um preço bem maior do que deveria ter pago. Porque ele foi tratado como países falidos da Europa, e não era o caso. E depois o mercado acabou vendo isso. E foi triste porque o Brasil tinha acabado de ganhar o Investment Grade, né, no primeiro semestre, aí veio a crise. Então, o papel do Banco Central foi não só ajudar na liquidez imediata, ele já sabia que bancos que precisavam, adotou medidas com relação aos bancos grandes e pequenos, coisa que hoje Basileia está colocando, e na época o Banco Central tomou essa iniciativa inovando, né? Hoje você tem os grandes mais para quebrar. E o próprio governo americano coloca bilhões de dólares nos bancos lá para eles poderem continuar. Aqui, o Banco Central, junto com os bancos, conseguiram buscar uma liquidez adequada para o mercado, através do processo do depósito compulsório, né, que liberou uma ferramenta que o Banco Central tem e agiu bem. Então, o Banco Central prova que, nesses momentos, ele tem ferramenta e ele sabe usar essa autonomia que foi dada a ele. É lógico, ele tem que ter responsabilidade. Quem cobra a responsabilidade é muito o Congresso, até que referendou o nome do presidente do Banco Central. Então, ele, na hora de fazer o referendo desse nome, vai ver a competência técnica desse presidente, e ele provou, nos momentos de crise, saber agir com a responsabilidade que foi delegada a ele, né? Professor, vamos voltar ao tema sempre incandescente da taxa de juros, porque é um tema que dá pano para manga, né? Num fórum sobre inclusão financeira recentemente realizado, onde estava na mesa o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, o governador do Ceará, Cid Gomes, ele fez um pedido de reflexão sobre os impactos da alta da taxa Selic, porque, segundo ele, fazendo os cálculos, uma elevação de 1,3% percentual na taxa Selic gera um impacto econômico equivalente ao gasto anual com o Bolsa Família, 19 bilhões de reais. Ou seja, é de alta sensibilidade política, social e financeira. Mas o governador, na verdade, ele está colocando, é o seguinte, que você sobe, a 1% que você sobe na taxa Selic, aumenta o endividamento público. Então, o governo tem que pagar mais juros para o mercado. Esse 1% equivaleria a esse valor que foi colocado. E é superior, por exemplo, ao bônus cobrado no leilão de Libra, de 15 bilhões. Não tem a dúvida. De qualquer forma, a taxa de juros, quando sobe, ela não faz a felicidade do governo, não, porque ele tem que pagar mais. Então, para o governo não é bom que suba a taxa de juros, pelo contrário, claro que caia. Mas há quem ganhe. Sim, mas a ganha é porque os rentistas ganham. Quando você tem uma inflação na faixa de 6%, se você remunera o capital abaixo disso, há uma perda real, né? Então, é preciso que também a taxa de juros ela acompanhe essa realidade. Uma inflação alta, ela tem que remunerar o capital se você não tem quem invista. E o Brasil precisa de investimento. Como é que eu vou construir as hidrelétricas? Como é que eu vou fazer as estradas? Com financiamento. Então, esse é um ponto que o Brasil precisa e é a nossa realidade. Agora, de fato, quando se fala de inclusão financeira, nós estamos falando que o órgão do ser humano que mais dói é o bolso, né? Então, o pequeno poupador, e ou mesmo a população de baixa renda, ela sofre mais com a inflação. Sim. Então, a inflação é um mal maior do que a taxa de juros maior. Então, isso não tem a dúvida. Então, se você combate a inflação, você está fazendo um bem melhor para a população do que com relação à taxa de juros, porque muitas vezes esse baixa renda não tem acesso a crédito, mas vai sofrer com a inflação. Ele não vai conseguir comprar a cesta básica dele no final do mês. Então, existe aí uma questão a ser tratada de veemência no combate da inflação. Não pode ser leniente, né? Tem que haver uma ação concreta. E a questão da taxa de juros, ela vem acompanhando essa situação. O governo, enquanto governo, não quer que a taxa de inflação, de juros suba. Mas, por conta de combate à inflação, é necessário fazer isso. Talvez o mal momentâneo, que depois, aquilo que eu falei aqui no início. Ninguém quer atitudes de curto prazo, assim, né? Então, você vai adotar uma medida de longo prazo, o político, não, isso eu que vou sofrer na urna se a inflação baixar daqui 5 anos, e daí?
tem que baixar agora, a taxa de juros tem que ser baixa agora. Então, o Banco Central ele tem que estar isento dessa situação, é por isso que a gente fala da autonomia. Ele tem que tomar a decisão independentemente da questão política. E depois trabalhar um pouco a questão do que você está falando, da inclusão social, a bancarização, né? A parte também de finanças pessoais, né? O Banco Central ele tem fóruns que ele discute essa questão também das pessoas serem responsáveis nos gastos, né? Então, é um fator a ser trabalhado, mas que, nesse momento, para a questão da inflação, não tem outra alternativa que você trabalhe a ferramenta, o instrumento taxa de juros. Professor, falando de política de meta inflacionária do Banco Central, o senhor acha que para o Brasil ter condições de crescimento, essa taxa tem que estar mesmo entre 4,5%? Tem que estar nessa faixa? Eu não acho. Eu acho que a inflação para o país, comparando até com os nossos aqui vizinhos da América do Sul, é muito alta, né? Então, a verdade é que hoje nós já devemos estar falando numa meta menor. Né? Então, o Conselho Monetário estabelece a meta de 4,5%, podendo chegar a 6,5% e 2,5%. Mas, para a realidade brasileira, em termos comparativos, é uma taxa alta. Né? Uma meta alta e até factível de se cumprir. O que é importante dizer é que não é só taxa de juros que você deve trabalhar nesse momento. Né? Você tem a questão da expectativa, você tem que quebrar a expectativa para que aquela herança de inflação que nós tínhamos não voltar. Né? A inércia inflacionária, né? Os reajustes dos contratos, todo mundo fazendo aumento de preço. Então, isso aí que não deve existir, porque isso é mais nocivo. Agora, a taxa de juros já tem esse fator de quebrar essa expectativa. Então, uma vez que a taxa de juros vai para 9%, 10%, você vai ter um crédito mais restrito, as pessoas vão consumir menos e os preços vão tender a cair. E você, então, chega num patamar adequado, eu acho. Quebrando essa expectativa da inflação, né? Da inércia inflacionária. Agora, uma questão que surge também em todo esse debate é um pano de fundo, é sobre o próprio papel do Banco Central, né? Porque há aquela visão de que esse papel deve se concentrar especificamente na questão da moeda, na questão das taxas inflacionárias e do câmbio. Mas há também aqueles que dizem que, mais do que isso, o Banco Central também deveria ser, né, um instrumento do desenvolvimento global, ou seja, do desenvolvimento econômico do país como um todo. Ou seja, não deveria ser restrita a uma especificidade de combate inflacionário ou de câmbio. Aí, na verdade, eu vou discordar assim, dessa tese, porque não faz parte do papel de um Banco Central. Quando se fala em desenvolvimento, você está falando questões políticas, sociais, e tem a ver com o quê? O poder legislativo e o poder executivo enquanto estabelecimento de metas de desenvolvimento, crescimento. O Banco Central ele vai executar e da melhor forma possível para que essas metas sejam atingidas. Mas não ser fomentador de desenvolvimento, isso é papel dos outros bancos federais, que é o caso da Caixa Econômica, o BNDES, o próprio Banco do Brasil também, que eles têm esse papel de banco e vão ser fiscalizados pelo Banco Central, independente de ser do governo ou não. Então, se está abaixo do índice de Basileia, o Banco Central vai cobrar da Caixa Econômica, ou seja, quem é livre para agir de acordo com o papel de desenvolvimento seriam os bancos federais. E aí eu já falei os três principais. Mas você tem esse papel. Agora, o Banco Central não. O Banco Central não entra nesse aspecto de desenvolvimento, porque não é o papel direto. Agora, é lógico, muitas vezes ele vai tomar uma medida que vai ser lida pelo mercado como se ele estivesse apoiando essa política. Não está errado também. Ele não vai fazer só ações que vão contra o crescimento, não. Ele vai tomar a medida correta. Então, com base nisso, ele leva em consideração levantamentos econométricos, cálculos matemáticos, que eles têm um corpo técnico competente para isso aí. Então, não é tirado a esmo as medidas. E acaba coincidindo. Muitas vezes ele toma uma medida e fala, olha, ele está querendo ajudar o governo. Não, mas isso aí não tem problema algum. Né? Se a decisão é uma decisão tecnicamente correta, tem mais que fazer isso. Por exemplo, em relação à expansão do crédito, o Banco Central tem tomado medidas que coincidem. Tem, mas de outro lado ele também divulga inadimplência, ele cobra do gestor a correta preenchimento do cadastro,
para não dar crédito indevido, para depois não ficar inadimplente, porque quem paga quando quebra um banco é o contribuinte, em última instância. Então o Banco Central está zelando por ele também. Então, quando há uma quebra de um banco, às vezes, o acionista perdeu dinheiro, o cliente perdeu dinheiro. Não, mas se acabou tudo isso, vai sobrar na mão do contribuinte. Então, acaba que o Banco Central tem consciência de que instituição financeira é uma concessão pública. E o Banco Central zela por isso. Então, a própria instituição financeira não pode fazer o que quer. Então, o Banco Central tem que controlar. Então, esse aspecto é que o Banco Central ele age com firmeza e o nosso sistema financeiro ele é bem visto lá fora nesse sentido. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês aí de casa que nos acompanharam e agradecer também pela opinião, pelo envio de sugestões, dicas ou críticas ao nosso programa, por que não? Elas fazem parte da formação das próximas pautas e do nosso aprendizado também. E elas podem ser enviadas pelo endereço que vai aparecer aí na sua telinha, pelo qual também você pode baixar, copiar esse ou outros programas da TV Senado. Olha aí na tela, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Muito obrigado ao nosso convidado, professor César Bergo, pelas explicações que nos trouxe. Eu que agradeço essa oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento que necessitar. Muito obrigado. Queria agradecer também a participação da minha colega Tânia Horman. Muito obrigado, então, a todos. Até o próximo Agenda Econômica.